Cadeira de dentista, só de ouvir, muita gente já sente um arrepio, né? Mas, por trás daquela sensação de boca dormente, existe uma ciência, e ela é fascinante. Então hoje, a gente vai desvendar como é que a anestesia odontológica consegue de fato desligar o sinal da dor. Olha só que interessante essa citação. Ela basicamente diz que, em muitos casos, o medo da injeção é maior do que o medo do procedimento em si. Pensa bem, o pavor, muitas vezes, não é da broca, nem da extração, é da agulha. É por isso que o desafio é duplo: combater a dor e, claro, combater o medo da dor. Ok, então como é que a anestesia vence essa batalha? Bom, a missão dela é bem específica, quase coisa de filme de espionagem. Ela precisa interceptar a mensagem de dor, antes que essa mensagem chegue na central de comando, que é o nosso cérebro. Para entender essa missão, a gente precisa primeiro entender como a dor conversa com o cérebro. Pensa assim, os nossos nervos são como uma fiação elétrica espalhada pelo corpo. Durante um procedimento no dentista, um estímulo, um sinal elétrico, é disparado por esse fio em altíssima velocidade direto para o cérebro. E o caminho que essa mensagem faz é basicamente este. Tudo começa com o estímulo, o tratamento. Isso provoca uma mudança elétrica no nervo. É como se abrisse uma comportinha e um monte de íons de sódio entram correndo. Essa onda de sódio é o sinal elétrico que viaja até o cérebro. E lá ele decodifica e diz, opa, isso é dor. E tudo isso, claro, acontece numa fração de segundo. Beleza, o sinal está correndo solto por essa estrada. Mas e se fosse possível montar uma barreira no meio do caminho? Um bloqueio total. É aí que entra o nosso herói, o anestésico. A estratégia é exatamente essa. O superpoder do anestésico é justamente esse. Ele chega lá naquelas comportinhas de sódio e fecha tudo. Ele impede que os íons de sódio entrem no nervo. E se não tem entrada de sódio, o sinal elétrico nem chega a ser disparado. Simples assim. A estrada está bloqueada, a mensagem não passa e o cérebro não fica sabendo de nada, sem dor. Mas afinal, o que tem dentro daquela seringa? A gente pensa que é uma coisa só, mas na verdade é um verdadeiro coquetel, uma mistura formulada com muito cuidado, onde cada ingrediente tem um trabalho bem específico a fazer. O astro principal, claro, é o agente anestésico. É ele que vai lá e bloqueia o nervo. Mas ele não trabalha sozinho não, ele tem um parceiro fundamental, que é o vasoconstritor. É epinefrina, é o mais comum. E para completar o time, entram os agentes estabilizantes, que garantem que a fórmula toda funcione direitinho. E esse parceiro vasoconstritor é super importante. Sabe por quê? Porque ele aperta, ele contrai os vasos sanguíneos ali no local da aplicação. Isso tem dois efeitos geniais. Primeiro, impede que o anestésico fuja pela corrente sanguínea, então o efeito dura muito mais tempo. E segundo, como os vasos estão mais fechadinhos, o sangramento durante o procedimento diminui bastante. Uma jogada de mestre. Agora, uma pergunta que quase todo mundo que já sentou na cadeira do dentista já se fez: por que a anestesia arde na hora da aplicação? Aquela picadinha inicial, sabe? A gente acha que é só agulha, mas tem uma ardência. Pois é, isso não é um erro. Na verdade, tem a ver com a própria química do tal coquetel. O segredo está na estabilidade. Lembra da epinefrina, o vasoconstritor? Para ela não estragar, não perder o efeito, a solução toda precisa ser um pouquinho ácida. E essa acidez que os nossos tecidos sentem como uma ardência passageira na hora que o líquido entra. Ou seja, é uma troca, né? Um pequeno incômodo na hora da picada para garantir que o efeito da anestesia seja mais longo e muito mais eficaz. Ok, já entendemos a química da coisa. Mas não é só isso. A anestesia também é uma questão de geografia, de anatomia. Onde o dentista vai aplicar a injeção não é aleatório, não. É uma decisão super estratégica baseada no mapa da boca. E olha só por quê. Os ossos da nossa boca não são todos iguais. O osso de cima, a maxila, é bem poroso, quase como uma esponja. Já o osso de baixo, a mandíbula, é super denso, bem compacto. E essa pequena diferença muda completamente o jogo. É por isso que podemos dizer que é a anatomia que manda na técnica. A estratégia da anestesia tem que se adaptar a essa geografia de cada parte da boca. E isso nos leva a duas técnicas principais. Para os dentes de cima, onde o osso é poroso, o dentista usa a chamada infiltração. Ele aplica o anestésico bem ali, pertinho da raiz do dente, e o líquido se espalha pelo osso como água numa esponja. Agora, para os dentes de baixo, com aquele osso denso, isso não ia funcionar de jeito nenhum. A solução? Fazer um bloqueio de nervo. A injeção vai mais atrás para pegar o nervo principal antes dele entrar no osso. Por isso que quando se anestesia embaixo, muitas vezes a língua e o lábio ficam dormentes também. Pegou o tronco principal do nervo. Agora vamos falar da experiência de quem está ali,
Na cadeira. Porque mesmo com a boca toda dormente, a gente ainda sente coisas. E entender a diferença entre as sensações é a chave de tudo. A palavra-chave aqui é propriocepção. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É o sentido que nos permite saber onde estão as partes do nosso corpo sem precisar olhar para elas. O que acontece é que o anestésico é craque em bloquear as fibras nervosas que transmitem dor, mas ele não é tão bom assim para bloquear as fibras da propriocepção, que são as que sentem pressão e movimento. E aí que tá o pulo do gato. Sentir o dentista empurrando, sentir o movimento, até uma pressão forte, isso é perfeitamente normal. É a propriocepção dando ar da graça. Agora, sentir aquela dor fininha, aguda, aí não. Isso é um sinal claro de que a anestesia não pegou 100%, e essa é a hora de levantar a mão e avisar o profissional. E claro, para lidar com aquele medo inicial da agulha, os profissionais têm vários truques na manga. Sabe aquele gel com gostinho que passam antes da injeção? É um anestésico tópico para amortecer a superfície da gengiva. Além disso, injetar o líquido bem devagarinho, aquecer o tubinho de anestésico antes e até usar técnicas de distração, tudo isso ajuda a tornar a experiência bem menos desconfortável. No fim das contas, quando a gente entende a ciência por trás de tudo isso, o medo acaba virando curiosidade, não é? E fica a pergunta no ar: qual será o futuro? Com tanto avanço acontecendo, quem sabe um dia a agulha de dentista não vira uma peça de museu? Algo que contaremos para as futuras gerações como era antigamente.